Não é segredo pra ninguém que eu faço pães. Também não é segredo que eu vendo meus pães. E, pois bem, muitas vezes acabo não fazendo pão pra mim. Ou acaba que não sobra nenhum. E eu fico ali, sem nada pra comer no café da manhã. Mas aqui no Chile, eu acabei descobrindo uma espécie de pão típico de muitos países latino-americanos, como Colômbia, Bolívia, Panamá, Venezuela e Peru. E mais uma vez, existe uma porradaria entre alguns desses dois países para decidir quem criou a receita original. E, sinceramente, é uma delícia. Chega de lenga-lenga, vamos falar das arepas. É hora de cozinhar. Vamos lá? Tá ouvindo esse barulho? Refogado. Ok, como explicar via áudio a arepa, para quem nunca viu uma? Tarefinha difícil, mas se você tiver como ver no Google, agora eu espero. 2000 anos depois. Viu? Tá, eu explico mesmo assim. Ela é como se fosse um pão circular em média de 15 centímetros de diâmetro, com uma coloração branca amarelada, e dependendo do modo que você fazer, com detalhes dourados. Bom, se você fritar ela por imersão, fica douradinha por completo, com a cor de uma coxinha ou de um risole, mais ou menos assim. Mas o tradicional mesmo é fazer ela na frigideira ou no forno. Voltando no tempo, a arepa é um alimento pré-colombiano. Isso é, ele já era feito muito antes da colonização da América Latina pelos povos originários de onde chamamos hoje Colômbia e Venezuela. E é por isso que até hoje há uma certa disputa da primazia desse prato. Antes de esmiuçar sua história e criação, vamos à etimologia do nome arepa, que provavelmente provém da palavra erepa, que para o povo Kumanagoto, uma etnia extinguida da região, significava milho. Aliás, o milho branco é o ingrediente fundamental da arepa, e eu diria que é o único, mas a gente chega lá. Alguns relatos já citavam a arepa com esse nome. Por exemplo, o comerciante italiano Galeotto Sei descreve que os nativos faziam uma espécie de pão chato com milho, de um dedo de grossura, e os colocavam no fogo, numa chapa untada com gordura, dando voltas até que eles estivessem cozidas de ambos os lados. Esse relato data de mais ou menos do século XIV. Uma breve vírgula sobre o Galeotto. Ele era florentino e havia sido exilado para a Espanha por intrigas políticas, e sempre estava tentando fazer negócios entre os dois países, Espanha e Itália. Acabou vivendo por 14 anos na região da Venezuela. E é isso aí, sigamos. Agora eu preciso fazer uma conexão justa com o episódio número 57, sobre mandioca e tapioca, onde para os nossos povos originários, a mandioca era um alimento base, para os povos originários do que chamamos hoje de América Hispânica, o milho era a fonte de vida e com muito valor social e financeiro para eles. Não é de se estranhar que com o milho eram feitas as arepas, assim como o beiju, ou tapioca, era feito com a mandioca. E ainda o é. Aqui na América temos nossos pães e nossa cultura bem fundamentada, antes de qualquer contato europeu. Que isso fique bem claro nos relatos de cada episódio do Refogado sempre. Nós somos ricos em cultura e ricos em sabores, então nunca deixe se enganar por algum sentimento colonizante de que somos menos que os europeus, que nossa cultura não vale o que vale a deles. Nós somos muito ricos nessa questão. Continuando. Na região eram cultivados diversos tipos de milho, e os povos de lá cultivavam cerca de 9 tipos de milhos diferentes, como o branco, o que era bom para assar, o branco e negro, o largo, o cinza, etc. As mitologias dos locais falavam que o milho era uma oferenda que os deuses deram aos homens. Interessante pensar em uma organização política e a arepa, onde o contador do rei da região da Venezuela, em 1548, descreve que cada nativo recebia 3 arepas de milho por dia, para o seu almoço e janta. O preparo da arepa mudou ligeiramente de como se fazia antes. Antigamente as mulheres eram responsáveis por fazê-las, e se colocavam os grãos de milho branco de molho por cerca de 24 horas, para a casca de cada grão sair mais fácil. Aí retiravam essa película, moíam os grãos até formar uma pasta, que logo era misturada com um pouco de água até formar uma massa lisa esbranquiçada. E com essa massa se fazia pequenas bolas, que depois eram achatadas formando um disco. Aí são colocadas numa chapa bem quente untada com gordura, que na época essa chapa era de barro ou de pedra, e se cozia de um lado. Dava a volta na arepa e se cozia do outro lado. Agora tu deve estar matutando. Que trampo desgraçado pra fazer uma arepa, né? Bom, ou melhor dizendo, era. Em 1960 foi criada a farinha de milho branco pré-cozida, que só precisa de um pouco de água e sal para formar a massa da qual se faz as arepas, simplificando por demais o processo delas.
Imagina, caramba, você ficar deixando milho de molho 24 horas pra tirar a casca de milho pra fazer depois a... Meu, não, né? E sobre essa farinha, é muito provável que você já tenha visto por aí um pacote de farinha para arepas em algum lugar. A marca mais famosa dela se chama Pan, escrito em branco num fundo azul redondo, uma moça com um pano na cabeça ao lado e o pacote ele é todo amarelo. Bom, voltando aqui pro presente. Uma das principais e únicas diferenças entre a arepa colombiana e a venezuelana é que na farinha de milho, os colombianos misturam um pouco de manteiga e óleo. Já na Venezuela é só água mesmo, além do sal. De resto, os processos são os mesmos, claro. Falando da arepa tradicional. Como ela é basicamente um pão, vale tudo com sua arepa. Por exemplo, o antropólogo Julian Estrada enumerou 42 tipos de arepa na Colômbia, enquanto na Venezuela estão na casa dos 20 tipos. Também é possível fazer arepa não só com milho branco suave, mas com outros tipos também. Na Colômbia, por exemplo, eles vendem arepas pré-cozidas prontas para grelhar, e já na Venezuela é mais comum você achar a farinha de milho pré-cozida mesmo, a pan que eu citei um pouquinho antes. Falando nessas duas nações irmãs culturais, outra grande diferença entre as arepas colombianas e as venezuelanas está no recheio. O pessoal da Colômbia costuma chamar as arepas venezuelanas de arepa com todo, porque elas vêm com vários tipos de recheios distintos ao seu costume, como carne, feijão preto, banana madura, frango, abacate, até ovo de codorna. E existem combinações clássicas de arepas na Venezuela, como a pelua, ou peluda em português, que leva carne desfiada e queijo amarelo ralado, ou a reina pepiada, que leva frango desfiado, abacate e maionese no seu recheio. Aliás, caramba, misturar abacate e maionese, isso também se faz aqui no Chile, eu não consigo, eu acho, sei lá. E muito pelo contrário, o costume colombiano é o de comer arepa sem nada dentro, às vezes com um pouco de manteiga e queijo por cima. A arepa na Colômbia, inclusive, pode ser feita menor e serve como acompanhamento para as refeições. Sabe quando tu acaba de comer aquela pratada e sobra um caldinho no fundo do prato? Tu dá aquela chuchada de arepa para pegar esse caldinho e come, como você faria com um pão, por exemplo. Dito isso, podemos dizer que tanto na Colômbia quanto na Venezuela, a arepa é um alimento fundamental. Na Colômbia, por exemplo, se acredita que mais de 70% da população come arepas no café da manhã. E na região de Antioquia, fizeram até um colar de arepas como condecoração de pessoas ilustres. Além disso, nas 5 principais cidades da Colômbia se realiza anualmente o Festival da Arepa Colombiana. Já a Venezuela expandiu o mundo das arepas, criando várias receitas de massa e recheio distintas. Lá se come a arepa como prato principal, como café da manhã, como acompanhamento, como tudo. Realmente os venezuelanos amam de verdade as arepas, e de lá que surgem muitas das marcas de farinha pré-cozidas de milho, sendo a marca Pan uma das principais farinhas, vendida em quase qualquer canto da América. Tanto é que a harina Pan é o nome genérico da farinha de milho pré-cozida, assim como nós chamamos de Gillette as lâminas de barbear, ou Bombril as palhas de aço. E mesmo sem me pagarem R$1 furado, preciso falar da empresa Polar, que inventou a farinha de milho pré-cozida, onde o engenheiro mecânico Luis Alberto Caballero Mejías desenvolveu esse processo nos anos 60, economizando aquela trabalheira desgraçada de tirar a pele de cada grão de milho e moer depois. Uma efeméride. Lembram da escassez de produtos na Venezuela em 2017? A farinha Pan foi um dos produtos que mais faltaram nos mercados, chegando a criarem um grafite com a moça que é o logo da farinha, com a frase "Se busca", algo como "procura-se". Outra invenção vinda da Venezuela foi a tostiarepa, em 1989, pela marca Oster, que é basicamente uma sanduicheira para arepas. Ela tem 4 espaços convexos ou côncavos, eu sempre esqueço como é que é para dentro, Bom, esses 4 espaços em forma de elipse para você fazer as arepas. Os venezuelanos consomem suas arepas em restaurantes populares chamados arepeiras. Por exemplo, se tu é um paulistano, imagina uma hamburgueria, mas sem os preços abusivos, sem a linguagem high stakes, como eram nas hamburguerias antes de virarem hipsters. É tipo isso uma arepeira. E lá tem uma variedade gigante de recheios, como queijo ralado, presunto, carne desfiada, ovo mexido, abacate, frango. A arepa por lá é tão popular que ela está até no menu do McDonald's. E as arepeiras costumam trabalhar 24 horas por dia, já que nas madrugadas a galera cura ressaca com arepa. Agora vamos citar algumas das mais de 70 preparações de massa da arepa venezuelana. A arepa de chicharrón. Na massa eles misturam torresmo triturado. Arepa frita. Acompanha o pabellón criollo, um prato típico venezuelano, e é frita por imersão e tem um furo no meio. Arepita de queso. Na mistura da massa você adiciona queijo ralado, fica show. Arepa de trigo. É uma tortilha mexicana que fazem com farinha de trigo. Bollos ou bollitos. São arepas que são fervidas em água.
Bom, esses são apenas alguns tipos feitos por lá. Nas minhas invencionistas aqui, depois de estudar previamente para a pauta desse programa, eu aprendi que dá para dar um chablau na textura interna da arepa. Se você mistura uma pequena parte de polvilho, doce ou azedo, na farinha de milho. Com isso você prende um pouco mais da umidade dentro das arepas e ela fica com uma textura mais suave. Se você achar um dia farinha para fazer arepa, tenta. Eu fiz uma proporção de 8 partes de farinha de arepa para uma de polvilho. E para terminar, como nós brasileiros gostamos de eufemismos escrotos, nossos irmãos da América do Sul não saíram muito longe disso não. Por exemplo, sabe aquela pizza debaixo do braço que falamos de alguém quando a pessoa tá suando pra caramba e tal, e aparece lá a mancha de suor? O pessoal fala que ela tá com arepa debaixo do braço, ou arepa barra el braço. E também na Colômbia, sei lá eu porquê, arepa é um eufemismo pra vulva, assim que chamam as lésbicas de arepeiras. Ou talvez também porque historicamente as mulheres eram responsáveis por fazerem as arepas. Sei lá. Bom, uma dica final aqui são alguns restaurantes que eu encontrei em São Paulo que vendem arepas. O primeiro ele se chama La Gorgona, que é um restaurante colombiano na Rua São Miguel 22. Esquina com Frei Caneca, lá na Bela Vista. E parece que ele tem bons preços e se funciona ainda é legal ir atrás. O outro que eu encontrei é o Sabores de Mi Tierra, que também serve pratos colombianos. Além de arepa, ele também serve em patacones. Arepa recheada, acho que valia R$15 na época que eu vi aqui, né? Na minha pesquisa. E esse fica na Rua Lisboa 971, perto da Praça Benedito Calixto. Além disso, eu também encontrei um mini food truck chamado Arepa Picata. Ele, além de servir arepas, ele também serve empanadas de milho, né? Não são como as daqui do Chile, são aquelas típicas da Venezuela. E ele também serve tequenhos. Então, se você ouviu o episódio do tequenhos e tá com vontade, parece-me que ele é venezuelano, pelo que eu tô vendo nas fotos aqui. E ele fica na Rua Coronel Melo de Oliveira, na Pompeia. Bom, gente, arepa pra todo mundo, um abraço e até mais! Olá, ouvintes do Refogado Podcast. Conheça nosso site refogadopodcast.com e deixe seu comentário no post do episódio. Ou ainda, envie seu e-mail para contato@refogado.com. Siga também o Caio no Instagram, o Caio San, e no Twitter, o Caio San, tudo junto. E é claro, apoie o Refogado Podcast conhecendo as metas e os sorteios que serão feitos entre os padrinhos no padrinho.com.br/refogado. Curta e compartilhe nas redes, mande seu recado e apoie o projeto do Refogado Podcast. Este podcast faz parte do portal Desaprender. Visite www.desaprender.com.br e conheça outros projetos.